Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, haverá um dia em que você desejará ouvir esta palavra. Irá buscá-la de um mar até outro mar, porém, não vai mais encontrá-la, porque é tarde demais. E a mensagem que eu vos trago hoje é fome e sede da palavra de Deus. A Bíblia nos diz, ou como está escrito, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12 diz isto. O Senhor como fonte das águas vivas, a palavra de Deus nos diz, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jeremias capítulo 17, versículo 13 diz isto. Nele Jesus está o manancial da vida, e a palavra de Deus nos diz, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Salmos 36, versículos 7 e o versículo 9 diz isto. Jesus é uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Ele é uma fonte eterna. A palavra de Deus nos diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 10, versículo 13 e o versículo 14 diz isto. Por isso o Senhor Jesus continua a chamar a todos os povos e nações a beberem dele, a fonte da vida. E diz a palavra, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 37 e a parte B, o versículo 38 diz isto. Quem crê nas Escrituras, na Bíblia, a palavra de Deus, é convidado a buscar o Senhor. E diz a palavra, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Glória a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo de 1 a 3 e o versículo 6 diz isto. Pois o Senhor Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E a palavra de Deus nos diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. João capítulo 6, versículo 35, versículo 37, 40, 44, 51 e 58. Tudo de João capítulo 6. Se você tiver temor ao Senhor e obedecer a sua palavra, Ele, Jesus, te conservará vivo na fome. E a palavra de Deus nos diz, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome.
Salmos 33, versículos 18 e 19. E o título da mensagem é Fome e Sede da Palavra de Deus. Se você sentir sede, Jesus é o manancial das águas vivas. Se você sentir fome, Jesus é o pão da vida. Deus não reconhece a nenhum outro mediador. Fora de Jesus Cristo não há salvação, não há Salvador. E a palavra de Deus nos diz em 1 Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em quem você está colocando a sua confiança para ser salvo? Está escrito em Atos capítulo 4, no versículo 12, e em nenhum outro há salvação, há no sentido de existir. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E diz mais a palavra, ele Jesus. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz isto. A palavra de Deus diz, eis que os meus servos comerão, beberão e se alegrarão. E diz a Bíblia, ou como está escrito, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Isaías capítulo 65, versículo 13, diz isto. Assim se sentirão as nações com fome e sede, quando este livro sagrado for selado. Porque a palavra de Deus diz, ou como está escrito, será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dar-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Isaías capítulo 29, versículo 8, versículo 11 e o versículo 12 diz isto. O Senhor mandou Daniel selar o livro em Daniel capítulo 12, no versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Em Apocalipse ele diz, não seles, o anjo dizendo para João. Apocalipse capítulo 22, versículo 10, diz a Bíblia, e disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Glória a Deus. Jesus subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo. E diz a palavra de Deus, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus dizendo, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 16, versículo 7, versículo 8 e o versículo 13 diz isto. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade, te guiará Jesus Cristo. Em João 8,32 a Bíblia nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. É o Espírito Santo que te leva a toda a verdade, te leva a Jesus. Resistir ao Espírito Santo é pecar contra Ele. É literalmente fechar a porta que te convence do pecado, da justiça e do juízo, fazendo aplicação para melhor entendimento, porque é o Espírito Santo que insiste contigo. Aceite a Jesus, Ele é o único caminho. Vá a Jesus, deixe Ele entrar no seu coração, na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Portanto, guarde em seu coração esta palavra, fome e sede da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho, em Salmos 119, versículo 11 e o versículo 105. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo ele não mais convencerá a humanidade e os homens a irem até Jesus Cristo. Ele, o Espírito Santo, mudará de função.
Hoje você é convidado a aceitar o Senhor Jesus e muitas das vezes diz: agora não, eu já tenho Jesus no meu coração. Todavia, não se aparta das prostituições, das cachaçadas e de tudo que te afasta de Deus. E não sofre dano nenhum, fica por isso mesmo. Contudo, na grande tribulação você será chamado a negar Jesus Cristo e receber a marca na testa ou na mão direita. E se não negar, será morto. A palavra de Deus nos diz, para encerrar a mensagem, fome e sede da palavra de Deus, em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 7 ao 8, diz a Bíblia, e estarei fechando a mensagem. Porque já o mistério, que é o governo da injustiça, opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Como eu havia dito, 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz isto. Assim como o teu corpo material, que é essa matéria, carne, precisa se alimentar para você não ter fome, assim também o teu corpo espiritual. Leia a Bíblia, glória a Jesus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. 2 capítulos por dia, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Dobra o joelho, peça ao Espírito Santo para mostrar Cristo na palavra, a palavra como ela é. Leia de Mateus até Apocalipse, depois de Gênesis até Apocalipse. E aí você vai crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem de fome e sede da palavra de Deus tenha vindo em tempo hábil de você buscar o Senhor enquanto pode achar. Estarei orando e convidando você a entrar pela porta estreita e assim, como esta mensagem, a Bíblia pela Bíblia, Deus tem uma palavra para o seu coração. Estarei pregando e colocando essas mensagens no YouTube. Procure crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título, Fome e Sede da Palavra de Deus. Eu peço a todos que ouviram, através do teu Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa a Jesus Cristo, fonte de toda a verdade. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje, que quer entrar por esta porta estreita, o único caminho que Deus reconhece, que é Jesus Cristo, homem. Se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração. Entretanto, só faça essa decisão se você quer uma mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busco a igreja que pregue, que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.